Existem histórias que mexem com nossa mente, nos fazem questionar os limites da violência humana e os mistérios que cercam o mundo em que vivemos. Hoje, vamos explorar 2 casos que transcenderam fronteiras e deixaram marcas profundas: os 4 de Idaho, nos Estados Unidos, e o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips na Amazônia, Brasil. Revelando detalhes chocantes e pontos que ainda geram dúvidas. Você está pronto para desvendar os mistérios? Parte 1. Os 4 de Idaho. Imagine viver em uma comunidade pacata, rodeada de amigos e momentos felizes, até que um evento inexplicável vira tudo de cabeça para baixo. Em uma tranquila madrugada de novembro de 2022, 4 jovens universitários foram brutalmente assassinados em uma casa perto do campus da Universidade de Idaho, Estados Unidos. Quem eram essas pessoas? Por que elas foram vítimas de uma tragédia tão chocante? E o mais inquietante, como alguém poderia cometer um crime tão brutal e deixar tantas perguntas sem resposta? As vítimas. Ethan Chapin. Um jovem alegre e atlético, conhecido por seu espírito amigável e por ser uma presença positiva entre seus amigos. Zeina Kernodou. Extrovertida e carismática, sempre disposta a ajudar os outros e com uma energia contagiante. Madison Moggen. Uma pessoa carismática e dedicada, valorizava profundamente suas amizades e era muito querida por todos. Kayleigh Gonçalves. Sonhadora e determinada, com grandes aspirações e um forte vínculo com sua família e amigos. A noite fatídica. Era uma noite fria. Dentro de uma casa aparentemente tranquila, próxima ao campus da Universidade de Idaho, algo terrível estava prestes a acontecer. 4 jovens, cheios de sonhos e planos, dormiam sem imaginar que aquela seria sua última noite. O assassino entrou na residência sem ser notado. Armado com uma faca, ele atacou as vítimas enquanto dormiam, em um ato de violência brutal e silenciosa. A cena do crime era aterrorizante. Marcas de luta, sangue espalhado e um silêncio perturbador que ecoava pela casa. E o mais intrigante: 2 colegas de quarto estavam na casa durante o ataque, mas não foram feridas. Elas relataram ter ouvido sons estranhos durante a madrugada, mas só descobriram o que havia acontecido na manhã seguinte. Amigos das vítimas chegaram à casa após tentativas frustradas de contato. Ao entrarem, se depararam com uma cena que jamais esqueceriam. A polícia foi chamada imediatamente, mas o mistério já estava lançado. Quem poderia ter cometido um crime tão cruel e por quê? A notícia se espalhou rapidamente, chocando a pequena comunidade de Moscou, Idaho e o mundo. Vigílias foram realizadas, e as redes sociais foram inundadas com homenagens e perguntas sem respostas. A investigação. Com a descoberta dos corpos, a polícia de Moscou iniciou uma investigação que rapidamente se tornou um dos casos mais complexos da história da cidade. A cena do crime, marcada por violência extrema, oferecia poucas pistas concretas. Não havia sinais de arrombamento, e o assassino parecia ter agido com precisão assustadora. Os investigadores começaram a coletar amostras de DNA, impressões digitais e registros de câmeras de segurança próximas. Mas, por semanas, parecia estar em um beco sem saída. A comunidade vivia em medo, enquanto teorias e especulações inundaram as redes sociais. Foi apenas em dezembro de 2022 que um avanço significativo ocorreu. Bryan Kohberger, um estudante de criminologia, foi identificado como suspeito. Ele havia deixado rastros de DNA em uma bainha de faca encontrada na cena do crime, e seu veículo correspondia às descrições feitas por testemunhas. Kohberger foi preso em sua residência na Pensilvânia, em uma operação que envolveu múltiplas agências de segurança. A notícia chocou a comunidade, que ainda buscava entender os motivos por trás de um crime tão brutal. E então, no meio de toda a incerteza, surge uma pergunta perturbadora: o que motivou este crime tão brutal? Bryan Kohberger, um estudante de criminologia,
estava mesmo atrás dos assassinatos que chocaram Idaho, ou há algo ainda mais sombrio por trás dessa história? Os mistérios que cercam este caso continuam deixando a comunidade de Moscou em estado de alerta e o mundo inquieto. Como alguém poderia agir com tamanha crueldade e desaparecer tão facilmente em meio ao caos? Parte 2. O assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. Em junho de 2022, nas profundezas da Amazônia, onde a natureza revela sua imponência e mistérios, dois homens estavam determinados a fazer a diferença. Bruno Pereira, defensor incansável dos povos indígenas, e Dom Phillips, jornalista britânico em busca da verdade, embarcaram em uma missão perigosa e fundamental. Mas naquela região marcada por beleza e perigo, as sombras da ilegalidade, do tráfico e da violência os aguardavam. Sem que soubessem, seus passos seriam seguidos, e sua coragem os levaria ao desfecho mais trágico possível. Prepare-se para descobrir uma história de luta e esperança, que ainda reverbera nos corações de quem acredita na preservação da Amazônia e na justiça. As vítimas. Bruno Pereira era um indigenista brasileiro, nascido em Recife, Pernambuco. Ele dedicou sua vida à proteção dos povos indígenas e à preservação da Amazônia. Considerado um dos maiores especialistas em tribos isoladas do Brasil, Bruno liderou expedições históricas e enfrentou ameaças constantes de garimpeiros e pescadores ilegais. Sua coragem e determinação o tornaram uma figura admirada, mas também o colocaram em perigo constante. Dom Phillips era um jornalista britânico, conhecido por seu trabalho investigativo sobre questões ambientais e sociais no Brasil. Morando no país desde 2007, ele escreveu para veículos renomados como The Guardian e The Washington Post. Dom estava trabalhando em um livro sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia, buscando dar voz às comunidades locais e destacar os desafios enfrentados na região. O crime. Era 5 de junho de 2022. Bruno Pereira e Dom Phillips estavam em uma expedição no Vale do Javari, uma das regiões mais remotas e perigosas da Amazônia. Eles haviam saído de barco para visitar comunidades indígenas e documentar as ameaças enfrentadas por essas populações. Mas, ao longo do trajeto, algo deu terrivelmente errado. Eles nunca chegaram ao destino. Quando Bruno e Dom não retornaram, uma busca frenética começou. Helicópteros, barcos e equipes de resgate vasculharam a floresta, enquanto o mundo assistia com preocupação. Mas a Amazônia, com sua vastidão e mistérios, parecia engolir qualquer pista. Dias depois, a verdade veio à tona. Um pescador local levou as autoridades a uma cova rasa na floresta. Os corpos de Bruno e Dom foram encontrados brutalmente mutilados, enterrados em um local isolado. A cena era de arrepiar, evidências de violência extrema e um silêncio perturbador que ecoava pela mata. A investigação. Com a descoberta dos corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips, as autoridades intensificaram as investigações. A Polícia Federal e equipes locais começaram a reconstruir os passos dos dois homens na região do Vale do Javari. A principal questão era: quem seria capaz de cometer um crime tão brutal e por quê? A primeira pista veio com a confissão do pescador, que admitiu ter participado do crime e indicou o local onde os corpos estavam enterrados. Ele alegou que Bruno e Dom estavam atrapalhando atividades ilegais, como a pesca clandestina de pirarucu, um peixe valioso no mercado negro. As investigações começaram a revelar uma rede criminosa maior do que se imaginava. Além do pescador, outros suspeitos foram identificados, incluindo traficantes e exploradores ilegais de recursos naturais. Bruno, conhecido por combater essas práticas, era visto como uma ameaça direta a seus negócios. Enquanto isso, Dom Phillips, ao investigar para seu livro, estava documentando os desafios da Amazônia e dando visibilidade internacional à causa. Essa exposição irritou ainda mais os criminosos, que temiam que suas atividades fossem desmascaradas. O que ficou claro foi que Bruno e Dom estavam no caminho de pessoas que não mediriam esforços para protegê-los. O crime não foi apenas um ataque a dois homens, mas uma tentativa de silenciar vozes que lutavam por justiça e sustentabilidade na região. Apesar da prisão de alguns dos responsáveis, muitas perguntas permanecem. Quem são os verdadeiros chefes dessa rede criminosa?
Quantas outras vidas estão em risco no Vale do Javari? A sensação de impunidade ainda paira sobre a Amazônia, alimentando a luta por justiça. As histórias de Bruno Pereira e Dom Phillips, e dos 4 de Idaho, são um lembrete perturbador das forças que moldam nosso mundo. Seja nas profundezas de uma floresta ou em uma cidade universitária pacata, a violência pode surgir de formas que nos deixam sem palavras. Mas há algo que podemos aprender: o poder da memória e da ação. Que não nos esqueçamos das vozes que foram silenciadas, nem da necessidade de lutar pela verdade, pela justiça e pela preservação da vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Até a próxima!